Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso itinerário espiritual do ciclo da Páscoa. Hoje vamos nos preparar para viver muito bem o segundo domingo da Quaresma. E de que maneira faremos isso? Por meio da intimidade com a Palavra de Deus. Sim, seguiremos os passos simples, mas profundos e fecundos. Ler, meditar, rezar e contemplar o Evangelho da liturgia deste segundo domingo da Quaresma. Todos os sábados, durante a Quaresma e durante o tempo da Páscoa, faremos a leitura orante da Palavra de Deus, inspirando-nos nos passos da Léxio Divina. Bem-vinda, bem-vindo! Hoje nós estamos aqui com a irmã Jô e a irmã Marisa. Elas são irmãs da Copiosa Redenção, trabalham há muitos anos aqui no Santuário Basílica, em várias frentes de serviço de evangelização. Vão nos ajudar a escutar a palavra. É importantíssimo emprestar nossa voz e elas emprestam para nós a voz da Copiosa Redenção para fazer-nos escutadoras e escutadores do Senhor. Neste encontro, te chamo, te convido a permitir que o Senhor suba, leve você, traga você até o monte. Para isso, é preciso de uma liberdade interior, que só o Espírito Santo pode nos dar. Portanto, vamos invocar sobre nós e para nós a força sobrenatural do Espírito, porque Ele é o intérprete da Sagrada Escritura. É Ele que nos conduz. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus. Em nossos corações derrama tua paz e um povo renovado ao mundo mostrará. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem de teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom, só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. Daremos sequência nos passos da Léxio. 4 passos. O primeiro é escutar. Escutar o que Deus diz. O segundo passo é meditar. Tentar trazer para a nossa vida aquilo que Deus diz e atualizar o dito de Deus, a fala de Deus para a nossa vida. O terceiro passo é, escutando a palavra, entendendo o que Deus disse, invocar e suplicar dele o auxílio necessário para que vivamos a força salvadora, redentora dessa palavra. E o último passo, o quarto passo, a contemplação. Colocar-nos nas mãos do Senhor e permitir que Ele nos mova, nos faça descer a montanha e levar essa força da palavra de salvação para o mundo. Agora é hora do primeiro passo. Neste primeiro passo da nossa Léxio Divina é a leitura. Nós já invocamos o Espírito Santo,
para nos conduzir a uma escuta fiel de sua palavra. É momento de fazermos uma leitura sem pressa, pausada, apenas ouvir o que Deus nos fala. Então, vamos cultivar uma escuta frutuosa, que o Espírito de Deus nos guie. Hoje faremos diferente. Tomaremos somente, exatamente para que você experimente a riqueza e a fecundidade dos passos da Léxio Divina, ficaremos somente com o Evangelho do segundo domingo da Quaresma. Ocupe-se, por favor, dedique-se tempo, tomando a primeira leitura, que é de uma riqueza extraordinária, o Salmo, a segunda leitura. Faça isso com as mesmas perguntas que nós fazemos ao texto de hoje para o Evangelho. Você pode exercitar a Léxio em todas as leituras. Por hoje, ficamos com o Evangelho de Marcos, o texto próprio para este domingo. Vamos ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Léxio supõe um exercício de escuta generosa. Nós ouvimos a proclamação do texto. Agora nós vamos fazer 2 movimentos que você também pode fazer em casa, com a família, com as crianças, com todo mundo. Agora a gente vai ler novamente o texto bem pausadamente, versículo por versículo. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer esse exercício em casa. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha a sós. Então, foi transfigurado diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhe Elias e Moisés, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias.
Na realidade, não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram para si o que foi dito, mas discutiam sobre o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Na realidade, não sabiam o que falar. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como que nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém o que tinham visto. É meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. É bom estarmos aqui. Então foi transfigurado diante deles. O que queria dizer ressuscitar dos mortos? Assim, ouvimos a proclamação, repetimos o texto, retomamos frases e palavras que tocaram o nosso coração, demos uma atenção à escuta. Vamos aprofundar mais ainda a escuta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o segundo passo do nosso itinerário espiritual. Fique aí, voltamos já. Estamos de volta com o nosso itinerário espiritual. É momento de darmos mais um passo no nosso encontro com a Palavra de Deus. Agora, vamos meditar sobre o Evangelho de amanhã, o segundo domingo da Quaresma. O que a gente chama, nesse segundo degrau da Léxio Divina, a meditação. Aplicar o texto nas realidades de nossa vida. Vamos lá. A riqueza das leituras deste domingo, a primeira leitura, com o diálogo de Deus com Abraão, põe Abraão num exercício também de escuta. Deus chama Abraão e ele diz: aqui estou. No Salmo 115, que a gente vai rezar mais à frente,
o salmista diz: eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo também nos convida a olhar para o mistério do sofrimento de Cristo, que não foi poupado pelo Pai e que ofereceu sua vida por nós. E o apóstolo pergunta: como Deus não nos daria tudo junto com Ele? Ele que não poupou seu próprio Filho. Dar tudo junto com Cristo, é isso que nós precisamos descobrir. O que é esse tudo? Porque às vezes nós nos perdemos num emaranhado de buscas que nos afastam de Deus e não nos deixam experimentar o tudo que é Ele, é Ele. Retomemos agora, parte a parte, o nosso texto, Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. O que estava acontecendo com os discípulos que Jesus, de repente, resolve tomar esses 3 discípulos e subir com eles a uma alta montanha? Que evento, que acontecimento ocorreu que marcou a vida desses apóstolos? Na verdade, o clima não estava nada agradável, estava tenso. Se você pegar aí a sua Bíblia e voltar um pouquinho atrás, você vai ver que no capítulo 8, versículo 31 a 38, Jesus anunciou pela primeira vez a sua paixão, dizendo: olha, depois dos prodigiosos milagres, sinais, dos ensinos maravilhosos, os apóstolos e os discípulos, a multidão está numa empolgação, numa efervescência danada. E Jesus, no meio desta empolgação, diz: moçada, vamos para Jerusalém, eu vou ser rejeitado, perseguido, preso, morto na cruz e vou ressuscitar. A reação de Pedro foi indigesta, corrigiu Jesus: Deus não permita tal coisa. E Jesus também teve uma reação fortíssima com Pedro. O mesmo chamado de pedra para ser construção foi chamado de pedra de tropeço. E ainda Jesus fala que a cruz é exigência para o seguimento dele. Então, esse capítulo 9, ele é uma reação de Jesus diante da tensão que os discípulos se encontram frente ao anúncio da paixão. Aquele Messias glorioso, aquele Messias idealizado, sonhado ao longo de 1.200, 1.800 anos do Antigo Testamento, desde nosso pai Abraão e Sara, saindo de Ur dos Caldeus, passando por Moisés, aquele Messias esperado que faria o reino de Israel ser aquela terra fecunda para dar orgulho aos seguidores do Deus vivo e verdadeiro. Ele chega, realiza prodígios extraordinários, mas no ápice da empolgação anuncia que vai morrer. E o faz por 3 vezes. Se você continuar lendo a sequência do capítulo 9, 10, 11 de Marcos, Jesus vai anunciar pela 2ª vez e pela 3ª vez a sua paixão. Essa subida ao monte, tomar consigo e levar, lembra, domingo passado, Jesus, ao sair da água, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Hoje, de novo, esse verbo aparece. Agora, Jesus, tomando os discípulos, tomou e levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Impressionante como os estudiosos de Bíblia gostam de se referir alta montanha e não uma montanha qualquer. Os evangelhos realçam um pouco essa
essa preciosidade da montanha por excelência, a alta montanha, se referem aqui e lá no final do Evangelho, quando Jesus indica aos discípulos: ide à Galileia na montanha que eu lhes indicar. Essa alta montanha é o lugar onde Jesus vai dar aos discípulos um refrigério para a alma, dizer: olha, vocês estão machucados, magoados, feridos com o anúncio da paixão e com as exigências do seguimento como discípulos meus. Vamos ter um respiro ali na montanha. O Espírito que levou Jesus ao deserto o move a levar os discípulos para a montanha. Uma delicadeza bem diferente, porque o deserto dos discípulos vai ser acompanhar Jesus na cruz, no sofrimento extremo que a gente vai conviver e viver na Semana Santa. Poderíamos já começar com esse versículo 2, convidando você: aceite hoje que Jesus tome você e suba com você a uma montanha. Todos os domingos, todos os segundos domingos da Quaresma, eu gosto de repetir essa ideia em quase todas as igrejas no mundo. Para você entrar na igreja e depois para você acessar o altar, tem um ou mais degraus. A igreja, a celebração dominical é sempre a subida a essa montanha. Oportunidade que o Senhor dá a cada 7 dias de reencontrar com Ele na montanha, para escutar Sua palavra, para experimentar o que os discípulos experimentaram. Transfigurou-se diante deles. Ele também continua hoje transfigurando-se diante de nós, seja no pão e no vinho consagrados, mas seja no semblante de cada irmã e irmão que recebe o anúncio da salvação. Jesus transfigurou-se diante deles, mudou a feição. O texto fala das vestes, versículo 3. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Pedro, Tiago e João fazem parte de um grupo seleto. São os 3 primeiros, junto com André, o grupo dos 4 convidados por Jesus a serem as primeiras 4 colunas da igreja. Jesus queria que os discípulos, em particular aqueles que teriam a responsabilidade de guiar a igreja nascente, fizessem uma experiência direta da sua glória divina, para enfrentar o que os evangelhos e a literatura paulina vai chamar e insistir muito, para enfrentar o escândalo da cruz. A cruz é sempre um desconcerto. O evangelista Lucas, no capítulo 9, verso 28, diz: subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, seu rosto transfigurou. Bento XVI diz que a transfiguração de Jesus foi substancialmente uma experiência de oração. A oração atinge o ápice, se torna fonte interior, quando o espírito do homem adere ao Espírito de Deus e as vontades se fundem. Credo, que coisa mais forte, mais bela. Como que para formar uma só realidade. Jesus, com os discípulos, recebem uma realidade sobrenatural que funde tudo numa realidade só, a da glória do céu. Versículo 4 diz assim: apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Jesus, com a roupa brilhante como nenhuma lavadeira poderia alvejar, lembra? Madrugada de domingo da ressurreição, bem cedinho, aquele esplendor no jardim. Maria Madalena, agitada e aflita com o túmulo aberto, a pedra rolada, o túmulo vazio, de repente escuta um barulho de alguém que parece ser o jardineiro e volta e dá-lhe bronca.
Se foste tu que o tiraste daqui, dize onde o colocaste, que iremos buscá-lo. E Jesus, tranquilo, ressuscitado, sossega a agitação de nossas aflições, dirige àquela mulher agitada na madrugada, angustiosa do domingo, depois da perda do amado, Maria. Ela voltou-se e viu que era o Messias. Aqui aparecem Elias e Moisés, conversando com Jesus, como Madalena, como Pedro, Tiago e João vão conversar com o ressuscitado lá na frente. Como também nós um dia conversaremos com o ressuscitado lá na frente. Como também nós conversaremos com o ressuscitado um dia lá na frente. Não tenhamos medo da cruz, do escândalo da cruz. Um dia estaremos assim, face a face com Ele. Ainda não entendemos esse mistério como Pedro não entende. No versículo 5 diz: então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Jesus chamou Pedro para ser pedra numa construção sólida, numa igreja intransferível, sólida, edificada sobre uma rocha. Mas Pedro quer tenda, quer provisório, quer coisa por enquanto. Tá bom aqui, fiquemos aqui. A transfiguração de Jesus, também uma nota de Bento XVI, meditando esse texto, a transfiguração de Jesus foi substancialmente uma experiência de oração. Pedro fala com o Senhor e o evangelista diz: não sabia o que estava dizendo. Versículo 6, Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Quando você fala com Jesus das aflições suas, com a cruz que você carrega, com a missão, a responsabilidade sua, você sabe o que você diz ao Senhor? Nos medos e nas aflições de sua vida, você experimenta conversar com o Senhor sabendo o que você está falando? Ou o medo é mais forte e você fala com o Senhor sem saber o que está dizendo? Moisés e Elias significa que as Sagradas Escrituras eram concordes com o que Cristo dizia de si, sofrer, morrer na cruz para entrar na glória. Moisés e Elias são um tipo de carimbo, para dizer assim, na veste branca de Jesus transfigurado. Moisés e Elias carimbam a veste branca para dizer: é isto, o caminho é este. Marquem discípulos e apóstolos, fixem o olhar no Mestre e caminhem com Ele e nele. É bom ficarmos aqui, claro que é bom a montanha, é bom o provisório, é bom cada hora entrar no carro e ir para um lugar mais agradável, mais confortável. É bom cada momento, pesou aqui, a gente muda essa tenda para outro lugar, para outra sombra, para a beira de outro rio. É bom. A transfiguração diz o oposto dos sentimentos de Pedro. É um momento antecipado de luz que nos ajuda a fitarmos a paixão de Jesus com o olhar da fé. Fitar a cruz com o olhar da fé. Sim, é sofrimento. A paixão, a cruz é sofrimento. Mas sim, ela também é uma realidade bem-aventurada, uma experiência, porque é o núcleo da obra de Cristo, o núcleo da redenção. Um mistério de amor extraordinário de Deus, um ato extremo de Deus que nos abre a porta para a realidade e a novidade da ressurreição, da salvação, do fim das potências do mal, do pecado, da morte, do sofrimento, do medo.
Hoje, morte, sofrimento, inferno, demônio, Satanás, deserto, pecado, tem um nome singelo, perturbando-nos, perturbando-me, perturbando-nos constantemente: medo. Hoje, precisamos que nessa subida da montanha com o Senhor, Ele faça calar essa oração de medrosos. É bom ficarmos aqui, levantarmos a mão e dizer com todo vigor: Jesus, o Senhor é mestre, seguimos sua voz, seja feito conforme o comando da voz do Senhor. E é isso que vai acontecer agora, uma intervenção. O Divino Pai Eterno, escutando Simão falar com Jesus pela força do medo, intervém. Não aguenta. Às vezes o Divino Pai Eterno precisa fazer uns barulhos do céu, sacudir e dizer: cala! Vamos ver? Versículo 6. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Versículo 7. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Lembra? A dúvida também de Maria, a Beatíssima Virgem Maria, que também, ante o anúncio do anjo, diz: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo diz: não, Maria, calma, o que vai acontecer não é coisa de homem, é coisa do Espírito, o Espírito te cobrirá com sua sombra. Aqui de novo a sombra. Uma nuvem os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Como no batismo de João, lá no Jordão: esse é meu filho amado. Aqui entra um tema decisivo para a nossa fé cristã, para o povo da Sagrada Escritura, o tema da escuta. Domingo passado, no sábado passado, eu me referi a isto por causa da metodologia da Lexio, que é por excelência um exercício de escuta da palavra. Uma escuta que medita, reza, contempla, mas é sempre escuta. Nós vivemos uma grande crise de escuta. Tudo quanto nós vemos e ouvimos das notícias dramáticas da fé, da precariedade de testemunhos de nós padres, ministros do Senhor, na fragilidade do testemunho dos cristãos no mundo, uma cultura genuinamente marcada pela violência, egoísmo, tudo se tornou moeda de troca, tudo se tornou mercadoria, porque há uma crise de escuta instalada no mundo. E a gente precisaria hoje, com Jesus no monte, refundar e recolocar o tema da escuta, o primado da escuta. Shema Israel. Lembra Moisés? Saiu do Egito, deserto adentro, e o povo começa a desobedecer. Moisés sobe ao monte e o Senhor chama Moisés à escuta. Jesus, com os discípulos, também chama Pedro à escuta. Jesus não, o Divino Pai Eterno chama Pedro à escuta. Quando nós não sabemos o que dizer, nós precisamos saber o que dizer. E só a oração como diálogo, pela palavra, Deus fala. Nós dialogamos em busca do entendimento do que é que Deus diz, o que é que Deus quer. Quando deixamos Cristo nos elevar e nos levar ao monte, e experimentamos a transfiguração, e dele recebemos uma luz de Deus, para que sua face brilhe sobre nosso rosto. E na experiência da oração, é aí que nós encontramos o Senhor. Não há fuga. Encontramos o Senhor. Bento XVI diz: encontrar o Senhor não encontramos com uma ideia no monte, não encontramos com uma mera proposta moral, mas com uma pessoa, um tu, que quer entrar em relação conosco, que deseja ser amigo, que quer renovar nossa vida e torná-la
sua. Este encontro não é só fato pessoal, intimista, mas deve propagar em virtude das obras, do testemunho, como luz e sal para o mundo. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é um. Você poderia pegar Deuteronômio 6, 4, 9, Deuteronômio 11, 13, 12, Números 15, 37 e 41 e meditar essa semana o primado da escuta. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si que queria ressuscitar dos mortos. Irmão, esse é o tema central da dificuldade dos discípulos, mas é o centro da mensagem da redenção. Como pode o Filho do Homem glorioso passar pela morte na cruz, acreditar na ressurreição? Os judeus, muitos, até os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas morte na cruz e ressurreição imediata não era tema agradável aos ouvidos da espera messiânica. Ainda que ressuscitasse, é chocante, é espantosa para Israel e para os pagãos a ideia da cruz. A cruz continua sendo um tema desconcertante para nós hoje. Quantos de nós queremos ficar amigos de Deus exatamente para sermos patrocinados e ficarmos livres da nossa cruz, da nossa missão? Assim, nessa meditação, que o ressuscitado dos mortos, que já está sentado à direita do Pai, interceda pela nossa escuta. Escuta do Filho amado. Refunde e recoloque a centralidade da escuta. Passe muitas vezes essa semana, como diz o profeta Isaías, todas as manhãs ele me excita os ouvidos para que eu possa ouvir como um discípulo. Assim meditamos a palavra e vamos sossegando na montanha para abrir o coração, agora não com medo, em prece, falar com Ele. Caminhamos pelos 2 primeiros passos do nosso itinerário espiritual. Vamos para um intervalo e voltamos com o último bloco em que a gente vai rezar e contemplar pela Palavra de Deus. Que bom, juntos aqui na TV Pai Eterno, ouvindo a Palavra de Deus e nos preparando para o segundo domingo da Quaresma, seguindo o nosso itinerário espiritual dentro do ciclo pascal. Quaresma e Páscoa, essa unidade a gente chama de ciclo pascal. Agora é momento de fazermos nossa oração. Ouvimos a palavra, meditamos, trazendo a palavra para a realidade da nossa vida. Agora, esta palavra escutada e meditada, a gente se volta com a seguinte pergunta: o que essa palavra me faz ter vontade, desejo, necessidade de dizer ao Senhor, de responder ao Senhor? Voltemo-nos, e você aí em casa também, se volte para o Senhor e dirija a Ele as suas preces, as suas súplicas, ou se tiver o seu louvor, aquilo que é a expressão da sua meditação da palavra do Senhor. Jesus, Redentor nosso, o Senhor sempre nos faz subir a montanha. Aqui estamos. Que essa palavra rezada, meditada, seja fonte para a nossa transfiguração diante de todas as realidades que temos que enfrentar.
Por isso, nós suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo que hoje enfrenta toda situação de medo, principalmente pela pandemia, que o Senhor possa nos dar esperança, que possa resplandecer na nossa vida o Teu amor, a Tua graça, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades deste mundo, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, dai-nos um ardente desejo de a cada dia irmos ao seu encontro. Que o medo não nos impeça de a cada dia, nesse tempo de Quaresma, nós possamos ter essa intimidade contigo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a descer da montanha, Senhor. Não nos permita querer ficar aqui no provisório, mas descer a montanha e espalhar a boa nova do reino em todas as realidades de sofrimento, de tribulação e provação pelas quais o mundo, a família, a sociedade inteira passa. Nós pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso com toda a confiança, nós invocamos a vinda do reino que o Senhor inaugurou por sua entrega redentora na cruz. Piedosamente, voltamos-nos ao Pai Eterno e com Ele falamos com as palavras que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que bom falar assim com o Senhor. Que bom rezar assim com Ele. Nós ouvimos a palavra, nós meditamos a palavra, nós rezamos. E agora vamos para o quarto passo, a contemplação, que é saborear essa palavra e descer da montanha levando o sabor fecundo desta palavra, que em nós se converterá em gestos, atitudes concretas de sermos transfiguração do mundo pela força da palavra. Vamos contemplar. Depois de vencer as tentações, caminhar com os discípulos 3 anos, de domingo passado para hoje, nós já estamos 3 anos passados e Jesus caminhou com os discípulos e anunciou-lhes a paixão. Diante do conflito e da tensão que é o enfrentamento da cruz, Jesus alivia a angústia de Pedro, Tiago e João subindo com eles à montanha. Transfiguração, numa meditação de Bento XVI, é a possibilidade de experiências breves. Por vezes, Deus concede de maneira especial, em vista das árduas provações. Porém, a ninguém é dado viver no Tabor, enquanto viver nessa terra. A gente até poderia dar razão a Pedro. Lá na montanha é tenda mesmo, é tenda de verdade, porque é provisório, não fica para sempre na montanha. A existência humana é um caminho de fé e, como tal, progride mais na penumbra que na plena luz. Não sem momentos de obscuridade e até de total escuridão, deserto mesmo.
Diz Bento, enquanto estamos aqui embaixo, o nosso relacionamento com Deus realiza-se mais na escuta do que na visão. Por isso, o primado da escuta da parte do Divino Pai Eterno, este é meu Filho amado, escutai-o. E a própria contemplação tem lugar, por assim dizer, de olhos fechados, graças à luz interior acesa em nós pela Palavra de Deus. Sim, contemplar de olhos fechados. Quaresma é tempo de cura da escuta. Você já pensou nisso? Quaresma é tempo de tratar terapeuticamente os nossos processos de escuta. Não qualquer escuta, talvez todas as escutas, mas por excelência, a escuta de Cristo, a quem o Divino Pai Eterno chama-o de meu Filho amado. Como essa escuta se dá? Bento diz 3 passos. Essa escuta se dá na palavra conservada na Sagrada Escritura, nos acontecimentos da vida e na pessoa dos irmãos e irmãs. Minha gente, Bento 16. A escuta se dá na palavra conservada na Sagrada Escritura, nos acontecimentos da vida e nos irmãos. Por isso, concluamos essa contemplação frente aos enfrentamentos que temos. Você pode pegar sua Bíblia, o Salmo 116. E a gente reza a partir do versículo 9, que é o Salmo, parte dele, para este domingo. Vamos, piedosamente, pausadamente, rezá-lo. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Acreditei mesmo quando disse, fui por demais humilhado. Eu dizia, na minha perturbação, todo ser humano é mentiroso. Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo. É de alto preço aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ó Senhor, eu sou teu servo, filho de tua serva. Quebrastes os meus grilhões. Vou oferecer-te o sacrifício do louvor e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Neste salmo, nós fazemos a pergunta: que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Proponho a você que a sua contemplação nessa semana seja repetir essa pergunta o domingo inteiro e a semana inteira. Que retribuirei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Se você pensa que você está tendo dificuldade de enxergar os benefícios que o Senhor te fez, eu te proponho, passe bons e demorados momentos diante da cruz. Passe bons e demorados momentos contemplando a cruz e pergunte a você mesma, a você mesmo, que retribuirei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Neste salmo, no versículo 10, diz assim, eu fiquei muito marcado por este versículo. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Não permita que o sofrimento em sua vida esvazie sua fé, aniquile a sua fé. Não permita que os sofrimentos tenham uma última palavra na sua fé. Não permita que o primado do sofrimento, da dor, da provação, do medo de Pedro e o medo meu e seu,
tenha a última palavra. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, mas guardei a minha fé. Guarde-a, subindo a montanha, descendo a montanha, enfrentando todas as realidades nesta semana, guarde a sua fé, proclame a sua fé, maravilhe e cante ao mundo. Louve o Senhor por todas as maravilhas que Ele te fez, que Ele nos faz. E assim o seu domingo vai ser uma bênção, a sua semana será uma grande louvação. Que o Senhor esteja com você, te guarde abundantemente na alegria dessa fé e você proclame as maravilhas do amor dEle. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Próximo sábado, às 14h, aqui, reunidos para meditar as leituras do terceiro domingo da Quaresma. Até lá!